E aí, gente, bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula aqui no canal Educação. Professor Adeildo Alves com vocês agora. Aula de arte, aula de história da arte. A gente está vendo aí desde o início do mês, né, sobre como a arte no Brasil se desenvolveu, foi produzida nas décadas de 60 e 70. E sobre mais algum aspecto musical, a gente vai trazer aqui a banda Secos e Molhados e outros movimentos aí nessa linha, ok? Sejam bem-vindos à nossa aula e vamos começar. Hoje são 26 de setembro. Ó, roteiro, tá aqui, Secos e Molhados, bandas alternativas e outros movimentos. Ainda nessa vibe aí, né, de compreender os parâmetros das artes visuais brasileiras nessas décadas de 1960 e 1970. E como sempre a gente tem feito desde essa nova pegada aí, né, da teoria prática, resolução de questão lá no finalzinho. Beleza? Bom, eu já falei aqui, gente, de festivais musicais, festivais da canção. Falei dos festivais, do Festival dos Festivais que a Rede Globo fez em comemoração aos 25 anos da emissora. Hoje eu estou gaguejando. Mas assim, paralelamente ao que estava acontecendo com o que a gente destacou aqui, né, de bossa nova, de MPB, de tropicalismo, existiram outras bandas que se destacaram em outros movimentos alternativos. A gente vai começar a falar dos Secos e Molhados. Não sei se você já ouviu falar, mas está aqui a capa do primeiro disco, lançado em 1973. Essa aí que está na imagem, dos Secos e Molhados, é considerada uma das capas mais bonitas, se não a mais, da história da música popular brasileira. Aí você olha e diz assim: tem certeza, professor, que é a mais bonita? Quando a gente fala de música, se não há mais, né? Quando a gente fala de música e de capa de disco, a gente fala de uma cultura que ficou um pouquinho lá atrás, com o advento das plataformas digitais de áudio, né, de som, né, de música. Porque a gente perdeu essa coisa da comunicabilidade visual das produções musicais através das capas dos discos. Antigamente, os chamados LPs, né, que era assim era chamado o disco maior, o long play, e os compactos, que eram os menorzinhos, eles vinham numa embalagem, né, que guardava o LP, que guardava o vinil. E nesta capa, dado o tamanho, né, o espaço que se podia criar em termos de imagem, se colocavam a arte das capas. E considerando o momento, né, década de 70, foi feito aí uma análise e o grupo Secos e Molhados apresentou essa capa que artisticamente, em relação ao projeto musical que eles estavam apresentando e o processo de crítica social, eles despontaram aí como a capa mais bonita da música popular brasileira. Uma das mais, não, se não a mais. Bom, nela, as cabeças dos integrantes da banda, aí a gente vai ter o Ney Matogrosso, sim, o Ney Matogrosso, aquele que você conhece aí, né, de sucesso. O João Ricardo e o Gerson Conrad aparecem sobre uma mesa de jantar, como se fossem os pratos principais de um insólito banquete antropofágico. O que essa palavra lembra? Eu já falei de Semana de 22, movimento antropofágico, um movimento tropicalista. Então, ainda é um resquício daquela ideologia artística do movimento antropofágico do Oswald de Andrade, que nasce em 1928, 6 anos depois, certo, das apresentações da Semana
de Arte Moderna de 1922 em São Paulo. E essa proposta antropofágica, pelo que a gente percebe, né, se estende até hoje, quando se fala em estabelecimento de uma arte ou das artes que falem do Brasil, dessa nossa cultura miscigenada, misturada, diversificada. E essa antropofagia é explorada em vários aspectos da sua ideia. No caso da capa do disco aqui, as próprias cabeças dos integrantes como pratos principais, certo, desse banquete antropofágico. Ok? A quarta cabeça que aparece na imagem é do baterista Marcelo Frias, que não se juntou ao grupo, embora tenha participado do disco. Sobre a toalha, pão, linguiça, feijão, vinho, sabonete, enfim, secos e molhados. Não sei se você conhece essa expressão, mas era uma expressão voltada para produtos vendidos em mercearia. A gente vai já falar disso mais. Estávamos oferecendo nossas cabeças. As caras maquiadas eram para não nos reconhecerem. Era agressiva. Nós éramos agressivos. Coloque-se no meu papel, num país machista, em plena ditadura. Era agressivo por tática, senão seriam comigo. Isso aí é o Ney Matogrosso falando, né, sobre a capa, na reportagem da Folha de São Paulo de 2001. Ele prestou esse esclarecimento falando da capa. Então, era uma espécie de arte de guerrilha. A condição visual desse grupo, o nome escolhido, a proposta das apresentações, tudo estava alinhado num processo de crítica radical, direta ao sistema que se estabelecia no Brasil, que se estabeleceu no Brasil entre 64 e 85, certo? E assim, há quem diga que o grupo de rock estadunidense Kiss, aquele das caras pintadas, se inspiraram nesse pessoal aqui, certo? Ah, professor, não acredito. Vá atrás da história, pesquise um pouquinho mais. Aí você vai ter essa informação. Como é que surgiu o nome? O nome foi criado por João Ricardo, quando, nas proximidades de Ubatuba, em um dia chuvoso, viu uma placa de armazém balançando, anunciando secos e molhados. Isso lhe chamou a atenção, antes mesmo do surgimento da banda. Surgiu a ideia do nome e alguns outros conceitos foram se formando. Isso aqui era comum, gente. Armazém de secos e molhados era como a gente chamava antigamente. Eu digo a gente porque eu também estou nesse esquema aí. Era criança na década de 70. A gente chamava de quitanda os comércios menores, e eles estavam espalhados por todos os bairros das cidades brasileiras. Antes do advento dos grandes supermercados, dentro do bairro da gente, a gente comprava nas quitandas, certo? Nas mercearias. Essa ideia de mercadinho que tem hoje, certo? Ela é relativamente nova, ela é da década de 90. Mas até o final da década de 80, tudo se comprava na mercearia da esquina. E essas mercearias também eram chamadas de armazéns de secos e molhados. A gente entendia secos e molhados, certo? Os grãos, as coisas vendidas a seco, certo? E as carnes, os iogurtes, os queijos, os enlatados e embutidos, né, vendidos como molhados. Então era muito comum essa expressão, armazém de secos e molhados, até metade da década de 80. Depois, com o advento dos mercadinhos, dos grandes supermercados, a forma de consumir mudou, as expressões foram sendo abandonadas. Ok? A gente comprava arroz, feijão, café em pequenas porções, coisa de 250 gramas, que a gente chamava de 1/4, né? Manteiga comprada na colher, óleo comprado na medida, a gente levava copo para a mercearia para o quitandeiro medir o óleo, botar dentro do copo e a gente levar. Café vendido em colher também,
Media as colheres, botava num papel de embrulho, embrulhava, a gente levava. Aí essa coisa de ir para o supermercado e comprar as coisas no quilo foi uma substituição dessa cultura de varejo. A gente foi virando atacadista assim, de pouquinho, comprando as coisas em grande quantidade de pouquinho. E sim, comprar de quilo era considerado grande quantidade. Então, vem dessa cultura popular. Aí o que acontece? Quando você traz uma característica popular para uma linguagem artística, você se inspira nisso, você está fazendo o quê? Levando o que o Brasil é de Brasil. Aí você mistura isso com outras culturas de fora, o jeito de cantar, a guitarra elétrica, as letras e tudo. Aí você tem o quê? O tropicalismo do movimento antropofágico lá da década de 20. Ok? E o visual dos cantores dessa banda tem toda uma temática indígena misturado com hippie, certo? E com a brasilidade carnavalesca, o que chocava muito na época. O disco dos Secos e Molhados superou 700 mil cópias vendidas. Nas músicas, era uma mistura de rock e canção, conduzida com irreverência e carisma. O maior sucesso vem com a música Uvira, que era uma espécie de síntese da musicalidade do grupo, uma dança tradicional portuguesa transformada em rock. Estão vendo aí a questão da mistura, da transformação, do pegar o que vem de fora, né, deglutir, devorar, se alimentar dela e transformar em algo nosso. É a própria síntese do conceito do movimento antropofágico do Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, em 1928. Okay? Então vem o Vira, que é uma espécie... Aliás, a música em si é uma síntese da musicalidade do grupo, que é uma dança tradicional portuguesa transformada em rock, com direito a uma guitarra distorcida desde a introdução e vocais repletos de falsetes. O falsete é quando você tem uma voz... Um exemplo de falsete. Você tem uma voz grave, né, como a maioria dos homens tem, e aí você torna a sua voz mais aguda com uma certa forçação de barra. Tá? É o que a gente chama de falsete. É uma voz falsa que não é a sua. Aí destaca-se um trecho como esse daqui, né? O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada. Trazendo aí um monte de referências, certo, ao imaginário popular brasileiro. E não devemos esquecer que o Ney Matogrosso, ele não fazia exatamente falsetes, né? A voz dele é extremamente elástica. Ele faz notas, ele é capaz de produzir notas, né, de um tenor, vamos dizer assim, normal, né, masculino, que é a voz aguda do homem, é o tenor, e aí ele passa para o contralto, que é a voz grave feminina, e chega perto de uma soprano, que é a voz aguda feminina. Então, a voz do Ney Matogrosso, ela é inclusive objeto de estudo em algumas universidades aí fora. Tá? Por causa da capacidade elástica da voz dele. Ainda nesse disco havia uma versão musicada do poema Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, atual em razão da guerra do Vietnã na época. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Falava o texto, né, que a gente vai analisar já já. E a dançante Mulher Barriguda, cujos versos flertavam com a temática social. Mulher barriguda que vai ter menino, qual o destino que ele vai ter? O que será dele quando crescer? Temática social. Nos shows, o visual andrógeno, os rebolados, a maquiagem ao estilo glam rock de David Bowie e as roupas exóticas completavam a atuação performática, transformando-se em verdadeiras assinaturas do grupo Secos e Molhados. O poema Rosa de Hiroshima é cantado pelo grupo na voz do principal, né, do Ney Matogrosso. E é
a gente pode dizer que é quase um rap, porque ele canta falando, certo? O poema é esse que está aqui do lado. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Você pode perceber a associação, né, à explosão de uma bomba atômica que tem o formato de um cogumelo. E muito poeticamente, o Vinícius de Moraes associa a uma rosa. Aí ele cria o poema Rosa de Hiroshima. Qual era o medo na Guerra do Vietnã? Era que se repetisse o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, em 1945, quando os Estados Unidos da América lançaram 2 bombas atômicas no Japão. Olha só que interessante, interessantemente terrível, né? A coalizão na Segunda Guerra Mundial era Japão, Alemanha e Itália. Alemanha e Itália na Europa. Os aliados, outros países europeus, né? Brasil entrou também, Estados Unidos, Canadá, etc. A bomba foi jogada na Ásia, no Japão. Muita gente se pergunta, por que os Estados Unidos jogou a bomba na Itália ou na Alemanha? Território europeu. Dá pano de manga aí para muito questionamento, certo? E outro detalhe, foi jogada mesmo depois que o Japão assinou a rendição. Então, todos esses aspectos eram criticados, certo, através de letras de música por bandas como essas aí. Bom, tá aqui o fim dos Secos e Molhados. Logo após o lançamento do segundo long play, né, o segundo LP, em 1974, o grupo foi desmanchado em razão de disputas internas, e geralmente envolve questão financeira. Em 1975, o Ney Matogrosso, principal revelação dos Secos e Molhados, lançava o primeiro disco solo, um disco experimental chamado Água do Céu Pássaro, inaugurando uma bem-sucedida carreira de cantor. Aí, depois dos Secos e Molhados, o Ney Matogrosso se estabelece como cantor solo e ele tem carreira consolidada até hoje. O Ney Matogrosso não parou de forma alguma, ele tem mais de 70 anos, continua se apresentando dentro da mesma linha performática, certo? Adiante. Como os Secos e Molhados e de Ney Matogrosso, né, peitou a ditadura militar com classe. Como foi que eles fizeram isso? As figuras dos músicos dos Secos e Molhados eram provocantes, não só visualmente. O som do grupo também se encaixava no que os militares classificaram como subversivo. E bastava você ser contra algum posicionamento que era defendido pelo governo de então para você ser considerado subversivo, certo? Um exemplo simples dessa questão de ser subversivo. Na sala de aula, nas escolas, se os professores ensinassem com um direcionamento muito voltado para o esclarecimento histórico e a valorização das questões humanitárias, este professor era considerado subversivo. Se a criança, no processo de ensino-aprendizagem, demonstrasse muito interesse por essas questões e questionasse aquilo que ela estava estudando, isso acontecia muito nas séries finais e no segundo grau, que hoje a gente chama de ensino médio, a própria criança era considerada subversiva e era parada pela força mais direta, que era da diretoria, né? Então a criança era chamada, os pais eram chamados para dar um jeito naquela menina, que ele estava falando demais sobre liberdade de expressão. Então eram esses pontos de vista que colocavam a gente como subversivo
naquele tempo, naquele governo. Imagine um grupo como os Secos e Molhados. Aí era de subversivo para lá, né? Porém, se os censores chegaram a pensar em algum momento na possibilidade de tomar alguma providência, certamente já era tarde demais. O impacto do disco de estreia da banda foi gigantesco. Rendeu aí a essa banda diversas aparições em programas de TV, rádio, grandes shows e arenas lotadíssimas. Tornou-se até mesmo um fenômeno infantil, devido ao visual quase de super-herói dos integrantes e das canções com referências lúdicas e imaginárias. O sucesso foi tamanho que em apenas uma semana o álbum Secos e Molhados vendeu todas as 1,5 mil cópias que a gravadora havia encomendado. Vendeu tudo em uma semana, não tinha mais nada para vender para o pessoal. Isso gerou uma situação peculiar. Na época, havia uma escassez de vinil no mercado, do material vinil, para poder produzir os discos. E como eles tinham vendido todas as cópias encomendadas, eles precisavam fazer mais. Só que os álbuns encalhados de outros artistas, porque teve artista que não vendia, ficava lá encalhado, o que eles fizeram? Aproveitaram isso aí para fazer uma reciclagem. Eles tiveram de ser derretidos para a produção de novos LPs dos Secos e Molhados para continuar vendendo. Era assim que se media a questão do sucesso naquela época. A venda de disco, de LPs. Por que o pessoal não ouvia isso em outro lugar? Tinha que comprar o LP para ouvir? Tinha, gente. A linguagem da difusão sonográfica no Brasil naquela época, no mundo todo naquela época, passava obrigatoriamente pela aquisição de um produto onde o registro analógico da música estava feito, que era ou a fita cassete ou o disco de vinil, né, o LP. Ou você passava o dia ligado no rádio para ouvir a música passar 2 ou 3 vezes naquele dia. Ok? Agora, se você quisesse conhecer o trabalho da banda, se você quisesse ouvir, aliás, o que era produzido, você tinha que comprar o LP, certo? E para comprar o LP, você teria que ter uma vitrola para tocar esse LP aí. Então, era um mercado que puxava o outro. Ok? E eu gosto de falar de uma coisa interessante, que é a união da vitrola, eu sempre digo aqui, né, da vitrola com o rádio. Eles inventaram um objeto chamado de radiola, que era um instrumento elétrico analógico, né, que ao mesmo tempo que tocava o disco, também tinha um rádiozinho acoplado. A radiola era um trambolho do tamanho desse balcão aqui, ou maior, um pouco mais baixo, com as caixas de som integradas. Vamos lá então. Com a mesma formação, o grupo gravaria um segundo álbum, também intitulado Secos e Molhados, e também elogiado, mas sem o impacto do primeiro. A formação rachou depois que, segundo Ney Matogrosso, o João Ricardo tomou a liderança do grupo após fazer seu pai tornar-se empresário desse grupo. Então, são essas quizilas internas aí que fizeram com que o grupo acabasse. Aí o Ney diz assim: João Ricardo nos pressionou para que aceitássemos seu pai como nosso empresário. 1000 promessas foram feitas e no final, quando entramos em nosso escritório, fomos tratados como simples empregados e não como donos do negócio. É como se ele tivesse se apropriado do processo. Aí isso gerou um desconforto e eles acabaram, né, dissolvendo o grupo. Logo, o Ney seguiria em carreira solo e os músicos remanescentes não conseguiriam ter a mesma relevância. Ainda assim, mesmo passados tantos anos, o nome Secos e Molhados segue como sinônimo de inovação e resistência na música brasileira. Aí fica a dica para vocês pesquisarem as letras, certo? De alguma das músicas mais relevantes desse grupo, do Secos e Molhados, para vocês irem percebendo a ambientação sociopolítica, né, do pensamento das bandas dessa época, das bandas alternativas dessa época. Ok?
Vamos falar de outra banda aqui, alternativa e de importância, né, ligada ao desenvolvimento da música popular brasileira naquela época, que são os Mutantes. Toda vez que eu falei aqui de festivais de canção, certo? E tropicalismo, eu falava dos Mutantes e dava aí um realce ao nome da Rita Lee. Mas eu nunca falei, ainda não tinha falado aprofundadamente sobre a banda. Então tá aí, né? Em 1970, os Mutantes concorreram no 5º FIC, que é o Festival Internacional da Canção, estabelecido já pela Rede Tupi, do Rio de Janeiro, e depois pela Rede Globo, com uma música de Arnaldo, Rita e Sérgio, chamada Ando Meio Desligado. Um dos maiores sucessos do grupo, esse daí, né? Ando Meio Desligado. Nos 2 anos seguintes, os Mutantes emplacaram mais 2 discos fiéis ao espírito tropicalista. Como assim fiel ao espírito tropicalista? O que era isso? O tropicalismo tendia a quê? Só lembrando aqui para vocês, né? A questão da característica principal do tropicalismo, de ter uma música que representasse a nossa cultura tropical brasileira, certo? Mesmo que utilizando-se de instrumentos de fora, porque estava entrando aí a guitarra elétrica, inclusive houve aquela marcha, né, do pessoal da Bossa Nova, da música popular brasileira, que não queria a introdução da guitarra elétrica nas nossas produções musicais. E o tropicalismo entra com esse processo, né, de repensar o nosso posicionamento artístico alinhado com a nossa cultura. Quais desses discos aqui fiéis ao espírito tropicalista? Jardim Elétrico, de 71. Os Mutantes no País dos Baurets, de 72. E, paralelamente, a Rita Lee lançou o disco Hoje é o Primeiro Dia do Resto de Nossas Vidas, também de 1972. Em seguida, ela optou definitivamente pela carreira solo. Aí, né, encerra a relação dela com o grupo, os Mutantes, e ela passa a seguir a carreira solo a partir daí. Deixa o grupo que, com os irmãos Batista, tomou um rumo sonoro calcado no rock progressivo. A banda duraria até 77, com distintas formações, ou seja, várias pessoas substituindo aí a Rita, e tendo em sua composição apenas o Sérgio Dias como fundador. E aí desmorona, não segue, né? Mas a Rita segue, a exemplo do Ney Matogrosso nos Secos e Molhados, né? Ela segue de bem com sucesso, sempre interpretando e criando canções novas de interesse público e, como sempre, né, apresentando novidades. Em 2005, os irmãos Batista retomaram o fôlego e investiram na reformulação e reunião dos Mutantes. Aliás, a partir dos anos 2000, começa aí várias tentativas de bandas antigas se realinharem. Até o Balão Mágico voltou. Lembra o pessoal do Balão Mágico? Em 1986. Foi 86 que eles entraram? Não. 83. Antes da Xuxa, e sim, existia vida televisiva antes da Xuxa para as crianças, a gente assistia o Balão Mágico, formado por um grupo de crianças e um personagem extraterrestre criado pelo Orival Pessini, que era o Fofão. Foi até lançado um boneco desse personagem, né, que cria aí uma mitologia em torno dele e a questão do mundo subversivo dos infernos. Bem, depois vocês podem pesquisar sobre isso. Mas o Balão Mágico tinha a Simoni e outros 2 garotos, não estou lembrando o nome agora, e eles retomaram, nos anos 2000, o grupo, acho que 2010, né, nessa tentativa de vários grupos antigos, né, que tentaram essa reformulação. Até os Novos Baianos, que a gente vai falar deles aqui hoje, também retomaram a formação. Então, bora lá. Retomaram o fôlego, né, investiram na reformulação e reunião dos Mutantes, tendo como grande aliado o baterista Dinho, da formação original. Como Rita Lee não aceitou o convite para voltar, Sérgio Dias chamou a cantora carioca Zélia Duncan. Em 2006, os Mutantes iniciaram uma série de shows com grande sucesso de público e crítica, retomando a carreira da banda. E eles estão aí.
certo? Não é que, talvez por causa da nova maneira de se consumir música hoje em dia, né, através de plataformas digitais e da grande variedade de público, aliás, não é a variedade de público, mas as tribos, vamos dizer assim, aumentaram, né? Elas são mais variadas, têm umas pegadas diferentes. Então tem muita gente produzindo e consumindo coisas diferentes. Então nesses cenários, é claro que uma banda dessas, que teve uma relevância enorme naquele tempo, ela vai encarar aí um novo cenário e talvez não fique tão evidente. Talvez por isso vocês não tenham ouvido falar ainda dessa formação nova dos Mutantes. Vamos falar desse pessoal alegre aqui, os Novos Baianos. Aqui temos na capa do CD, ó, do LP, CD Outra História, a voz, né, dos Novos Baianos. Essa aqui, ó, é uma das músicas mais conhecidas dos Novos Baianos. Enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha. O nome da música, Preta, Pretinha, né, dos Novos Baianos. Preta, preta, pretinha. Eu cantava muito isso pra minha menina. Então, era uma das mais ouvidas. Além da clássica letra Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Eu acho difícil alguém no país que tenha mais de 25 anos não conhecer essa letra aqui. Se não, gente, faz uma pesquisa aí, dá uma olhada, tá? Os Novos Baianos nasceu dessa onda tropicalista. Então, certamente, ao ouvir falar deles, uma dessas músicas vem na sua cabeça. Acredito eu, se você tem até aí essa idade que eu falei. E há muitos fatos interessantes na história desse grupo que simplesmente modificou o jeito de fazer a música popular brasileira. Eles chegaram e mudaram. Os outros também estabeleceram outras situações, mas esses daqui chegaram e disseram, agora vai ser assim. E muito do que foi feito depois passou por esse crivo aí deles, certo? Eles faziam referência a praticamente todos os ritmos existentes na sua época. Os Novos Baianos eram um grupo musical bastante inovador e formado em 1969 em Salvador. Foi precisamente em um espetáculo no Teatro Vila Velha onde eles se apresentaram a primeira vez. O nome do grupo, no entanto, faz referência à sua participação no 5º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, em 1969. Eu falei dele aqui para vocês. Nessa ocasião, o Moraes Moreira, que vocês devem ter ouvido falar já, e Luiz Galvão apresentaram a canção De Vera, ou De Vera, né? Mas, antes de irem ao palco, o coordenador do festival gritou para chamar esses novos baianos, fazendo alusão aos outros baianos que já eram conhecidos. O Caetano, o Gilberto Gil e o Tom Zé. Então foi no anúncio da banda para eles cantarem no festival, no 5º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, que o apresentador foi chamá-los, né, anunciá-los, e em referência aos outros baianos, Caetano, Gil e Tom Zé, ele os chamou de esses novos baianos, porque eles não eram ainda conhecidos do grande público. E aí o nome pegou, certo? Dos Novos Baianos, a gente vai ter remanescentes ainda, com carreira solo. Eita, que a garganta hoje está lá em cima. Moraes Moreira, que vai fazer sucesso em várias linhas. O Pepeu Gomes, né, ex-marido da, na época, Baby Consuelo, hoje ela é chamada de Baby do Brasil, que passou por um sem número de posicionamentos ideológicos, sociais e religiosos. Ela, inclusive, acho que hoje ela é evangélica, mas ela passou, inclusive, por
um momento em que ela estava num processo de ligação com a vida inteligente fora da Terra. E é dessa época, meio que budista, meio que hippie, meio que hinduísta, que ela tem as filhas que se chamam Sara Shiva, Nanachara e Isabelê. Acredito eu até que Isabelê teve que escolheu depois, né, entrar na justiça para mudar o nome. Eu estou falando deles ainda e estou aqui no slide com o Raul Seixas. Gente, esse nome, dentro das promessas das novas bandas e dos novos movimentos que estavam aparecendo, ainda seguindo essa linha nova, né, do tropicalismo, das propostas de trabalhar algo que fosse diretamente bebido na fonte da nossa cultura, aparece esse moço, Raul Seixas. Quem é que nunca ouviu falar dele? Bom, verdadeiro ícone do rock nacional. A gente já começa colocando assim. Verdadeiro ícone é ótimo, né? Ícone do rock nacional dos anos 70. O Raul não se limitava apenas ao gênero, ou seja, ao gênero rock musical. Ousado, ele transitou entre o baião, o brega e outros. Quando eu era adolescente, eu cheguei a ouvir uma música dele, o lançamento de uma música dele, que era meio que um country, né, norte-americano misturado com algo daqui, né, algo sertanejo daqui. Sem nunca deixar a sua assinatura passar despercebida. Nesse sentido, a figura excêntrica desafiava todas as questões dignas de discussão, de política e religião, a vida extraterrestre, assuntos tratados em sua obra. E parece que naquela época, essa coisa bem que estava muito em voga, né? Procurar se apoiar em posicionamentos filosóficos e religiosos em torno da possibilidade, da esperança de contato com uma vida inteligente fora do nosso planeta. Principalmente o pessoal da linha hippie, mais da linha hippie, os punks nem tanto. Estavam aí nessa busca, certo? Então, os Mutantes, o pessoal dos Secos e Molhados, e ainda mais a questão lá dos Novos Baianos, né? Eles estavam muito ligados nessa proposta. E o Raul Seixas entra trazendo ainda mais peso para essa discussão, certo? Esses assuntos são tratados na obra dele. Muito de sua filosofia veio, inclusive, de sua lendária e polêmica parceria com o autor Paulo Coelho, que escreveu O Alquimista. O Paulo Coelho, ele é o imortal da Academia de Letras do Brasil. E ele é conhecido no mundo inteiro pelos seus livros que tratam dessa questão da ligação com a espiritualidade. Ele não fala de religiões especificamente, mas de processos religiosos, de experiências, certo? Metafísicas e espirituais. E o que inaugura essa obra é O Alquimista. Depois de escrever outros livros como O Monte 5, Valéria decide morrer, Valquíria, ou é Valéria, se eu não me engano, decide morrer, As Margens do Rio Petra, ou Pietra, Eu Sentei e Chorei, todos ligados a essa busca espiritual. O Raul Seixas se liga com o Paulo Coelho para criarem letras que possam ser capazes de tratar o que ele procurava nessa filosofia envolvendo questão política, religião e vida extraterrestre. Só que o Paulo Coelho vai redirecionar essa questão do extraterrestre para o espiritual. Certo? Tá aí o Raul na capa de um LP dele, lançado pela Philips, o Krieg Bandolo, né, do Raul Seixas. E ele traz símbolos holísticos aqui, como o cordão, né, o colar e esse símbolo aqui, né, da chave circulada. Raul Seixas era um ponto fora da curva, um
ponto fora da curva, assim ele era visto. E sua arte não poderia ser diferente. Apesar das letras carregadas de simbologia, se fez ser entendido muito bem pela maioria, que é a classe trabalhadora. Em outras palavras, ninguém conseguia ignorar a presença forte do chamado maluco beleza da metamorfose ambulante. Aqui são duas músicas dele que acabaram sendo transformadas em quase um sobrenome, né, um codinome do Raul Seixas. Maluco beleza e metamorfose ambulante. Ele diz em uma de suas letras: eu que não fico sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quando ele diz isso, não ficar parado, sentado no trono de um apartamento com a boca cheia de dentes escancarada, esperando a morte chegar, é o mesmo que você voltar lá no Geraldo Vandré, quando ele diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É um chamado, fazer as pessoas saírem do ponto de descanso delas para agir de alguma forma. E agir para quê? Para questionar, para estudar, para se informar, para ir para a rua e lutar contra todas as quebras de liberdade, principalmente as de expressão, num contexto político que o país vivia, onde essas imposições foram acirradas de 68 até mais ou menos 80. Então o artista nos deixou cedo, muito antes de estarmos preparados para tal. Sendo assim, a sua obra não é tão extensa quanto a de outros ícones da cultura brasileira, mas prova a qualidade de suas composições e ideologias. Ok? Aqui a capa de um livro, né? A biografia do Raul Seixas, escrita pelo JB Medeiros, né? Raul Seixas, não diga que a canção está perdida. Muito bacana. O conselho aqui de você ler. Leia o texto. Bom, outras pessoas iam se movimentando, não só no eixo Rio-São Paulo e, né, no Recôncavo Baiano, mas lá por Minas Gerais também o pessoal ia se movimentando. Há aproximadamente 60 anos, surgia em Minas Gerais um movimento conhecido como Clube da Esquina, resultado da amizade entre Milton Nascimento e os irmãos Márcio Borges e Lô Borges. Ó, aqui o Milton no centro. Embora muita gente acredite que tenha existido um clube de fato, isso nunca aconteceu. Era chamado de Clube da Esquina a reunião de jovens músicos que acontecia no cruzamento das ruas Divinópolis com Paraisópolis, no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte. Esse pessoal se reunia para quê? Oxente, para trocar figurinha e gerar novas ideias musicais, com essa proposta tropicalista, né, de trazer o Brasil para o meio da cultura musical. E aí, história de membros, né, do Clube da Esquina, como o Milton Nascimento, a gente já conhece. Outro que veio fora da curva e que estabeleceu na história da música brasileira aí várias referências importantes foi o Tim Maia. Nascido em 42, falecido em 98. Foi o cantor e compositor brasileiro que fez sucesso com canções que representam o melhor do pop nacional. Entre elas, Azul da Cor do Mar, Primavera, Me Dê Motivo, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, Gostava Tanto de Você e Sossego. Qual era a diferença do trabalho do Tim Maia em relação às outras pegadas, né, da música pop no Brasil naquele tempo? Em 1959, ele foi tentar a sorte nos Estados Unidos, ficou hospedado em Tarrytowns, na casa de uma família que conhecera no Brasil. A cidade, a 40 quilômetros de Nova York, tinha pouco mais de 11 mil habitantes e abrigava a efervescência do jazz e da música negra. Aí aqui a gente tem as fontes de inspiração do trabalho do Tim Maia. Nessa sua turnê americana, o Sebastião era chamado de Jim, porque os americanos não conseguiam pronunciar Tião, que era o apelido dele na juventude. Então, em vez de chamar Tião, chamavam de Jim. E essa coisa da pronúncia, gente, é sério mesmo. Vou dar aqui um exemplo pessoal. Quando fazendo intercâmbio
no Canadá entre 91 e 92, e o meu nome não é exatamente comum, né? Adeildo, as pessoas tinham absoluta dificuldade de pronunciar o meu nome. E não sei por que cargas d'água, a palavra, o nome Adeildo soava para eles como How do you do? Que é uma frase em inglês que é você perguntando como é que a pessoa está. Como é que você está? How do you do? E acreditem, eu fiquei com esse apelido. How do you do? Entendo demais o seu Tim Maia nessa questão aqui. E o Tião virou Tim por causa do Jim, aí dessa confusão dos americanos. Bom, no início ele integrou uma banda de twist. Depois foi convidado pelo músico americano Roger Bruno para se juntar aos Idols. O Tim ficou responsável pela harmonia e pela guitarra. A banda lançou um único disco, com as músicas New Love, parceria do Tim com o Roger, e Go Ahead and Cry. Como ele era rebelde, o Tim Maia passou a praticar pequenas transgressões. Pulava a catraca do trem, furtava comida no supermercado. No fim de 1963, foi preso por roubo e porte de droga. Passou 6 meses na prisão em 1964, isso nos Estados Unidos, e foi deportado do país. Essa história é toda contada direitinho no filme sobre a vida dele. De volta ao Brasil, ele conjugou tudo o que aprendeu da música negra americana com ritmos brasileiros como samba e baião. Produziu o disco A Onda é o Bugalu, de Eduardo Araújo. Teve composições gravadas por Roberto Carlos, que é o Não Vou Ficar, e o Erasmo Carlos com Não Quero Nem Saber. E começou a se apresentar em programas de rádio e de TV. Mas até chegar aqui, ele ralou demais. E aí a história dele fica, né? Essa história que a gente conhece. Quer saber mais sobre a história do Tim Maia? Vê lá o filme. Essas moças aqui, as frenéticas, quem foi criança, adolescente na década de 80, final da década de 70 e por toda a década de 80, conhece elas, certo? Na década de 90, elas pararam, né, de se apresentar e foram sendo gradativamente esquecidas. Mas vamos falar delas aqui, que elas também mexeram com a musicalidade brasileira daquele tempo, como uma banda alternativa. Principalmente pelo fato de ser uma banda exclusivamente de mulheres. Esse grupo foi um grupo musical criado pelo conhecido produtor e compositor musical Nelson Motta, quando foi inaugurado o shopping no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Ele convidou um pequeno grupo de garotas, que seriam as garçonetes, mas muito bem produzidas, e em certo momento subiam ao palco e cantavam 3 ou 4 músicas. Então, entendam, elas foram contratadas para serem garçonetes que fariam performances no palco de vez em quando, se apresentando e cantando. Quem eram essas moças? Sandra Pera, na ocasião a sua cunhada, pois Nelson estava casado com a atriz Marília Pera, Regina Chaves, Leiloca, Lidoca, Du Moraes e Nega Dudu. Então elas seriam um tipo mais ou menos como aquelas dançarinas de cancan nos antigos, né, nas antigas casas de show francesas, como Moulin Rouge, que elas, além de trabalharem como garçonetes, né? Aliás, essa palavra garçonete só existe em português, viu, gente? Garçom não é... Aliás, garçom é nome de profissão aqui no Brasil. Em francês, garçom nada mais é do que rapaz, certo? Garçom, aqui escrito assim, traduzindo para o português, do francês para o português, é rapaz. Um rapaz, um ser do sexo masculino de pouca idade. E a moça não se chama garçonete. Moça é filha. Certo? Filha. Aqui no Brasil é que se inventou a palavra garçonete como feminino da profissão garçom. Umas coisas que só acontecem aqui. Bem engraçado. Então, essas moças seriam garçonetes cantoras. Só que aí elas marcaram tanto, né? A novidade fez tanto sucesso que o público foi exigindo que cada vez elas cantassem mais. O seu estilo era alegre, sensual, com humor picante e muitas cores em seus trajes. Foi tão bem que logo deixaram de ser garçonetes e prolongaram o tempo de apresentação para mais de 1 hora. Nascia lá naquele tempo as frenéticas.
Na década de 70, no final da década de 70, acredito eu que precisamente em 1978, a Rede Globo lançava uma novela chamada Feijão Maravilha, e na abertura da novela Feijão Maravilha, a música cantada pelas Frenéticas, a música de mesmo título. Então é facinho, você dá um Google, procura ou no YouTube, a abertura de Feijão Maravilha. Aí você vai ter a apresentação, né, das Frenéticas, que elas entraram num meio, né, que era chamada o dance, o tempo da discoteca, certo? Em que a própria Rede Globo, final também da década de 70, lança novelas com essa temática da discoteca. Dancing Days é um exemplo disso aí. Passaram depois, né, as Frenéticas a se apresentar no Teatro Rival e foram contratadas pela gravadora Warner, recém-chegada ao Brasil. Né? O primeiro impacto, A Felicidade Bate a Porta, de Gonzaguinha, tocou no Brasil todo. O primeiro LP, Frenéticas, vendeu mais de 150 mil cópias e ganhou disco de ouro, que é uma premiação, né, para grandes produções. Acredito eu que ainda existe isso. Nessa fase lançaram muitos álbuns de estúdio, além do já citado vieram Caia na Gandaia, Soltas na Vida, né, Babando Lamartine, Diaba 4, Pra Salvar a Terra e Caia na Gandaia edição de luxo. Isso aqui é interessante. Né? Caia na Gandaia edição de luxo. Em 1992, gravaram a coletânea As Mais Gostosas das Frenéticas. E em 99, gravaram Sempre Frenéticas. Gravaram 7 trilhas de novelas da Globo. Fez muito sucesso a música O Preto Que Satisfaz, da novela Feijão Maravilha, que eu falei para vocês. E Dancing Days, que também é delas. Foi gravada em 3 versões diferentes nos anos 1978, 2001 e 2008. Toda festa que tinha no começo dos anos 80 tinha que tocar as Frenéticas para animar a festa. Um negócio assim, fora do comum. Algumas delas seguiram carreiras de atriz, né? E teve, se eu não me engano, da última edição do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na Globo, a última Tia Anastácia, que fez o papel, a atriz que fez o papel de Tia Anastácia, era uma das componentes aqui do grupo As Frenéticas. Ok? Vamos analisar as questões aqui. Essa aqui, primeira, né, do Enem, da segunda aplicação em 2010, diz assim: eu não tenho hoje em dia muito orgulho do tropicalismo. Foi sem dúvida um modo de arrombar a festa. Mas arrombar a festa no Brasil é fácil. O Brasil é uma pequena sociedade colonial, muito mesquinha, muito fraca. Esse texto aí, do Holanda Veloso, a Cultura e Participação dos anos 60, da editora Brasiliense, no texto adaptado. O movimento tropicalista, consagrador de diversos músicos brasileiros, está relacionado historicamente. Letra A expansão de novas tecnologias de informação, entre as quais a internet, o que facilitou imensamente sua divulgação mundo afora. Letra B, ao advento da indústria cultural em associação com um conjunto de reivindicações estéticas e políticas durante os anos 1960. A parceria com a Jovem Guarda, também considerado um movimento nacionalista e de crítica política ao regime militar brasileiro. Ao crescimento do movimento estudantil nos anos 70, no qual os tropicalistas foram aliados na crítica ao tradicionalismo dos costumes da sociedade brasileira. A identificação estética com a bossa nova, pois ambos os movimentos tinham raízes na incorporação de ritmos norte-americanos, como o blues. Então, qual é a pergunta? O movimento tropicalista, consagrador de diversos músicos brasileiros, está relacionado historicamente. Está relacionado historicamente a qual dessas proposições? Bom, ao crescimento do movimento estudantil dos anos 70, não, certo? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O movimento estudantil foi um processo, os movimentos musicais de cultura foram outros. Então a gente tira aqui a letra D, certo? A Jovem Guarda não fez crítica política ao regime militar brasileiro.
certo? Então a letra C sai também, porque a Jovem Guarda, na verdade, ela não defendia, mas também não criticava. Ela estava lá só para fazer a sua vez de entreter, certo? A expansão de novas tecnologias de informação, entre as quais a internet, nas décadas de 60 e 70, não bate, porque ainda não era, ainda existia, mas era uma coisa muito fechada e não existia da maneira que existe hoje, a internet, certo? Aí sobra aqui B e E, ao advento da indústria cultural em associação com um conjunto de reivindicações estéticas e políticas durante os anos 60, e a identificação estética com a bossa nova, pois ambos tinham raízes de incorporação de ritmos norte-americanos. Aqui não tá, porque só a bossa nova teve essa proposta aqui mais presente, né, mais acirrada, descartando também a letra E e tornando certa nossa letra B. Está ligado historicamente ao aparecimento da indústria cultural, que se associou a um conjunto de reivindicações estéticas e políticas durante os anos 60. Essas reivindicações da forma de ser, de parecer, e contra, né, o corte da liberdade de expressão. Ok? Dá tempo para essa última. O álbum de músicas Tropicalia, ou Panisette Circense, foi lançado em 68. Né? A fotografia que estampou sua capa foi realizada na casa de Oliver Perroy, fotógrafo da editora Abril, em São Paulo. Cada um levou seus apetrechos, até um pinico, comicamente usado por Rogério Duprat, como se fosse uma xícara. A imagem ficou tão famosa que se tornou uma espécie de cartão postal do movimento tropicalista. No contexto do final da década de 60, o tropicalismo, que causou polêmicas com produções como a do álbum citado, torna-se símbolo de purismo estético, extremismo político, tradicionalismo artístico, o experimentalismo cultural. Tem outra? Não, só até a letra D. Então, símbolo de quê? Purismo estético? Não. Extremismo político? Também não. Tradicionalismo artístico? Nada de tradicional. Vai estar aqui correto. Experimentalismo cultural, certo? Porque era experimental. Beleza? Terminamos aqui nossa aula. Obrigado pela participação. Ótima semana para todo mundo e até a próxima. Tchau!